à vontade. Ok. Bom, meus amados, o tema que eu trouxe aqui para a gente refletir hoje à noite, está aí na tela o título, né? A Espera de Cristo. Eu quero especificamente tratar desse tema aqui, a espera. A espera, obviamente, para os santos, aquela espera da esperança. Não a espera que maltrata, aquela espera que faz com que a gente canse e, ao cansar, venha os pensamentos da desistência, porque não é fácil esperar. Esperar é o maior desafio que nós temos na obra de Cristo. Não há outra prova tão extensa e tão dura quanto a espera. Não é à toa que muitos dos profetas, dos patriarcas, foram testados ao longo do tempo à espera. Quando olho para Abraão, vejo Abraão esperando 25 anos para Deus cumprir uma das suas promessas, né? Que era a entrega do filho da promessa. Eu vejo Davi sendo ungido e até sentar o trono, também quase 2 décadas para poder sentar o trono, já sendo ungido rei. E tantos outros, né? Daniel esperou praticamente a sua vida inteira pela libertação do seu povo, chegou a morrer e não usufruiu de morar em Jerusalém. Então, a espera é um grande desafio. E para nós que vivemos hoje, no tempo presente, a espera se tornou muito mais torturante para muita gente. E as pessoas que não experimentaram ainda o Espírito de Cristo, o Espírito da resiliência, que fortalece o espírito para esperar, vão sofrer com certeza. Então, a nossa busca, né, é essa força espiritual, essa força resiliente que só Deus pode dar para nos fortalecer para aguardar, porque é difícil demais aguardar, né? Nós temos aí algumas parábolas, uma delas é a parábola das 10 virgens, né? Que ali mostra claramente qual é o maior problema delas, né? Alguém pode dizer assim, o maior problema foi não ter azeite, mas o que fez elas, né, sucumbirem ali realmente foi realmente a espera, né? A espera culminando com a falta de azeite, o grande problema. Portanto, vamos iniciar aqui. Eu trouxe aqui uma breve introdução. A espera pelo retorno do Senhor Jesus à Terra não é apenas uma expectativa profética, é um ato de fé sacrificial. O mundo que valoriza o imediatismo, esperar exige renúncia, perseverança e confiança no tempo de Deus. Essa espera molda o caráter, purifica os desejos e fortalece a esperança. Como as virgens prudentes da parábola, somos chamados a manter nossas lâmpadas acesas, perseverantemente, vivendo em santidade e vigilância. O sacrifício da espera não é passivo, é uma entrega diária que prepara o coração para o encontro com Cristo e com o Pai. Portanto, meus irmãos, vamos aqui para o nosso texto base, o verso áureo aqui da nossa reflexão, que está no livro dos Salmos, capítulo 27, versículo 14, que diz assim: espera no Senhor, anímate, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós vemos aqui, neste verso, um apelo específico com a tônica na espera, porque o salmista sabe, por experiência própria, que esperar não é fácil. Se você quer refletir sobre a dificuldade de uma espera, esteja na fila de um exame médico, na fila do SUS, né, o exame público, que é muito difícil conseguir um exame muito caro, ou uma cirurgia muito cara, e aí você vê a dificuldade, até o desespero de muita gente, porque muitas vezes ele pensa que vai morrer e não vai conseguir, a doença vai agravar e vai trazer a morte, e ele não vai conseguir. Ou simplesmente esteja com a agenda muito apertada,
muito sufocante durante o dia e tenha que ficar na fila de um banco para ser atendido com dezenas de pessoas à sua frente. Quase não tem mais isso hoje, mas antigamente, né, quando não tinha os recursos digitais, nós passávamos por isso e era uma grande dificuldade. Agora, o salmista aqui, ele não só pede para que a gente espere, ele pede para esperar com ânimo. Veja só, é um sacrifício ainda maior. Ele não diz espera, simplesmente espera no Senhor. Mas ele diz aqui, espera e anima-te. Ora, é muito difícil você estar no sacrifício da espera e ainda estar animado. Mas aí está, né, o diferencial. Porque esse ânimo aqui não vem da força da carne, não vem da força do homem, mas do poder do Espírito de Deus, daquele que busca enquanto espera. Esse ânimo aqui é de Deus. Não tem ânimo a não ser que não venha do Santo Espírito de Deus para os nossos corações, né? E ele conclui dizendo aqui, ó, e ele, Deus, ele, o Senhor, é quem forja e hoje. Estamos esperando no dinheiro? Estamos planejamento da nossa carreira profissional? Estamos esperando que dê certo um projeto que a gente está em andamento? Estamos esperando em quem, né? Esperando o que e em quem? Nós devemos esperar unicamente no Senhor. Portanto, vamos tratar agora dessa tardança. A Bíblia fala de um período de tardança, inclusive em algumas parábolas, né? E demorando-se o noivo, né? O noivo virá à meia-noite, no momento onde as pessoas estão muito cansadas, e quem espera, quem está acostumado a dormir de 7 horas da noite, como era antigamente, 6, 7 horas da noite, e aí tem que esperar até meia-noite para que o ladrão, entre aspas, não chegue à meia-noite e pegue de surpresa, é muito cansativo. Então, essa ideia da tardança na Bíblia é uma realidade para todo o cristão. Pois bem, por que é necessário, então, a tardança? Antes de começar a ler aqui o texto, muitas pessoas, eu recebo muitos questionamentos de vários amigos, várias pessoas, e alguns questionamentos eu recebi um dia desses questionamentos. A pessoa me questionava assim, dizendo, olha, por que que Deus não revelou a Jesus enquanto ele estava aqui, dizendo o dia e a hora que ele viria? Seria muito mais fácil, a pessoa me disse. Mas Jesus disse o contrário, lá em Mateus 24, 36. Acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos não sabem, nem o filho sabe. Somente o Pai. Lá em Atos, capítulo 1, não sei se o versículo 6 ou o verso 7, não estou lembrado aqui agora, ele diz que conhecer os tempos e as épocas é coisa exclusivamente da autoridade do Pai. Isso não foi revelado a nenhum homem, né? E eu dizia isso para a pessoa e a pessoa dizia que seria muito mais fácil, seria melhor, como se Deus tivesse complicado as coisas fazendo dessa forma, para que as pessoas sofressem com a espera, sofressem com a tardança. Eu disse, não, não é. Vamos raciocinar juntos. Se Jesus recebesse a revelação do Pai, o Pai dizendo para ele, meu filho, diga à humanidade que eu retornarei, que você retornará à Terra no dia 31 de dezembro de 2025. Irmão Valdomiro, vamos fazer um exercício aqui. Irmã Tânia, os amados irmãos todos, vamos fazer um exercício. Ora, imagine a pessoa que estava vivendo no século II, sabendo que Jesus ia só voltar em 2025. Essas pessoas, sabendo que Jesus não voltaria no seu tempo, como seria o preparo espiritual delas? Oh, eu tenho certeza que seria muito relapso, né? Muitos, quem sabe, pensariam assim:
Eu vou viver em média 70 anos, eu vou curtir a minha vida, vou fazer tudo que tem errado. Quando eu completar 68, 67, aí eu começo a abandonar essa vida e vou me converter, porque o que importa é que no último momento eu faça igual o homem da cruz, me converta e me arrependa ali, e o Senhor vai me perdoar. Né? Então, muita gente iria se arrepender por medo do juízo. É muito fácil você viver uma vida de qualquer jeito e faltando uma semana, 15 dias, né, sabendo o dia e a hora, e você, né, criar uma capa de falso arrependimento. Mas justamente para que fique bem claro, provado para o mundo inteiro, tanto pelas ações, né? As ações ela é um reflexo das minhas intenções, né? A boca só fala daquilo que o coração está cheio. E aí o Senhor fez dessa maneira sábia. E na Bíblia nós temos alguns exemplos. Eu trouxe aqui esse exemplo aqui de Saul, de pessoas que não sabem esperar. E qual a consequência de não saber esperar? Já que eu trouxe aqui alguns exemplos daqueles que souberam esperar e alcançaram a promessa e a justificação. O texto diz assim: e esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele, se afastava de Saul. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E então Saul ofereceu o holocausto. Antes de passar para a próxima tela, eu quero apenas dizer que Samuel, o profeta Samuel, recebeu uma orientação de Deus para dizer assim a Saul: Saul, vá lá para Gilgal e me espere, que no 7º dia eu chegarei lá e realizarei o holocausto. Saul sabia que esta era a palavra de Deus. Saul sabia que tinha que obedecer a Deus e esperar e descansar nessa promessa, nessa palavra. Mas Saul, ele se deixou influenciar e se pressionar pelas pessoas, pela turba, pela multidão, com medo do que o povo ia achar dele, do que o povo ia pensar dele, ou quem sabe ele pensou que a manutenção do seu governo, do seu, entre aspas, do seu que não era seu, do seu trono, dependia do agrado do povo. E ele foi fraco, foi frágil, não esperou por Samuel como Samuel havia combinado com ele. E então ele, Saul, resolveu fazer o holocausto, inclusive não sendo ele da tribo de Levi. Ele resolveu fazer o holocausto, cometendo ali uma transgressão. E aqui me permita abrir aqui um outro parêntese. Saul não era da tribo de Levi, não era sacerdote, não era descendente direto de Arão e não podia realizar holocausto. Mas Davi realizou o holocausto. E Deus aceitou o holocausto de Davi, sendo Davi da tribo de Judá. Por que Deus aceitou? Porque Davi prefigurava Jesus Cristo. Prefigurava justamente o sumo sacerdote, já na tipologia, né? Conforme fala o livro de Hebreus. Por isso que aceitou. Continuando, o texto diz: e sucedeu que, acabando ele, Saul, de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, e tu não chegava, nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Veja aqui em 1 Samuel 13, 8 a 11, Saul deu uma desculpa para justificar a sua falta de paciência e quebrar a sua espera. Saul ele não teve força para esperar e descansar na promessa do Senhor. O homem que descansa na promessa do Senhor, ele faz como Abraão, né? Que ao ser questionado, ou entre aspas, ser pressionado pelo seu filho, Isaque, que dizia: papai,
Aonde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Abraão simplesmente dizia: Deus proverá. Isso é descansar. Isso é esperar pela providência de Deus. Isso é saber esperar, coisa que Saul não fez. Nós vivemos dias, meus amados irmãos, em que nós somos desafiados com muito mais intensidade do que Saul está sendo aqui nesse contexto aqui sendo provado. Hoje, a cultura mundial, né, uma cultura midiática, tudo hoje é muito apressado. Todos nós estamos sofrendo com esse mediatismo, porque o mundo cobra de nós que a gente esteja sempre no 220 por hora. Né? O nosso carro ali, a nossa Ferrari em 220 km por hora, né? Ou na voltagem, 220 volts, numa voltagem alta. E não é assim. Não é assim para com os servos de Deus. Os servos de Deus, eles não são acelerados. Eles são dispostos, têm vigor espiritual, mas eles não estão nessa velocidade do mundo. A nossa pressa é em buscar e conhecer ao Senhor cada vez mais, e não a pressa de conquistar o mundo, que é essa agonia que o mundo vive. Hoje, as nossas crianças, elas já nascem, hoje o número de crianças com TDAH, né, com esse níveis de autismo os mais diversos possíveis, né? E a ciência tenta explicar de onde vem isso, é da alimentação, é da genética e tal. As pessoas nem sabem, né? Que é tudo isso junto e mais a nossa cultura moderna. Olha, eu lembro, meus amados irmãos, que nos dias dos meus avós, o meu avô, ele marcava para resolver um problema sério, um problema por mês. Então ele programava, morava no sítio, ele programava para ir uma viagem na cidade para resolver um problema, ele marcava para daqui a 15 dias. Hoje, meus amados, eu com meu celular na mão, com a tecnologia, né, com a internet, eu consigo resolver 15, 20 problemas por dia. Coisa que meu avô, antigamente, os nossos pais, precisariam de 1 ano ou 2 anos para resolver tudo isso. Então, isso traz uma carga muito forte no coração do homem, ao ponto dele achar que ele se tornou autônomo, que ele se tornou independente de Deus, que ele não precisa mais esperar por Deus. Isso talvez seja o erro mais crasso, o erro mais terrível que nós estamos buscando hoje. O homem tem buscado ser cada vez mais independente de Deus, porque ele já não consegue mais esperar. Ele já não consegue aguardar pelo tempo de Deus. Ele faz o tempo dele. O cancioneiro popular brasileiro tem uma música que diz, né? Quem, quem espera faz a hora, não espera quem não sei como, não estou lembrado agora, que a pessoa não espera, ele é quem faz a hora, ele é quem faz acontecer. Mas é nesse espírito que o mundo tem encaminhado, tem andado, né? E as nossas crianças têm também andado nesse caminho. As crianças já nascem com 2, 3 anos de idade, com a capacidade incrível de pegar um celular, e as crianças hoje, com 3 anos de idade, já como 3, 4 anos de idade, os pais já estão empurrando para a escola de inglês, já tem que falar 2 línguas, né? É terrível o que nós vivemos. Agora, que mensagem o subconsciente da geração futura vai captar? Será que eles vão entender a grande mensagem implícita, a grande mensagem de fé que a Bíblia Sagrada nos transmite? Que a gente tem que esperar no Senhor e não no homem? Será que essa cultura da globalização, essa cultura da tecnologia, da pressa, da agonia do homem em conquistar o mundo e conquistar o homem, vai ser mais forte? Precisamos fazer essa reflexão. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer lá do monte,
acercou-se de Arão, cercaram Arão ali para pressioná-lo e disse-lhe: levanta-te, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. O problema não era o que aconteceu com Moisés, que era muito simples, alguém subir lá e ver o que tinha acontecido com Moisés. O problema era que eles não estavam dispostos a esperar. Olha, o maior exercício da fé, claro, que é a esperança. E não existe esperança sem esperar. A palavra esperança vem de esperar. Não existe esperança sem esperar. Esperar é o maior exercício, é a primeira aula que Deus nos ensina na sala de aula da fé. Nós precisamos esperar, aprender a esperar. Em Mateus 25, lá na parábola das 10 virgens, né, que nós citamos aqui, diz assim: e tardando, né, o esposo ou o noivo, tosquenejaram todas as virgens e adormeceram. Ou seja, cansou de esperar. Né? O noivo tardou, o período de tardança ocorre, né? Claro, né? Se alguém não reconhecer que Jesus prometeu voltar e já faz 2000 anos e não entender que isso é uma tardança, né? É muito óbvio na Escritura Sagrada que nós experimentamos o período da tardança, principalmente nós hoje, no tempo presente, quando olhamos para o mundo e vemos o nível de comprometimento moral e ético. Quando eu falo moral e ético, eu quero dizer espiritual, em que o mundo, né, se colocou. Porque a depravação, a prostituição, o homem que inverteu os valores, né? A inversão de valores é uma realidade no tempo presente. Ser desonesto e ganhar muito dinheiro se tornou símbolo de vitória, se tornou símbolo de pessoa inteligente, de sábio, de pessoa que vence na vida. E a Bíblia, né, passou a ser errada. E isso passou a ser certo. Justamente por quê? Porque o período de tardança fez com que as pessoas realmente revelassem o seu verdadeiro caráter. E aí nós entendemos por que Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu esse período de tardança. Né? Os santos, entretanto, aprendem a lidar com isso porque sabem que isso é uma escola para aprimorar o seu caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Né? Pois bem, que também esperou, né? Imagine Cristo ter que esperar. O apóstolo Paulo diz que chegando à plenitude do tempo, ou dos tempos, Jesus esperou o tempo do Pai, para que no tempo certo ele nascesse aqui de Maria e realizasse o grande ministério, né? Então vamos agora construir aqui um paralelo, né? De antigamente e de hoje, né? Da espera e daquele que não espera, daquele que sabe esperar e daquele. Tudo baseado nesse texto aqui, ó. Eu chamo isso aqui de um princípio da escatologia. 2 versos que a gente conhece muito bem, né? Todos nós conhecemos muito bem. Eu sempre cito esses versos, Eclesiastes 1:9 e 3:15. O 9 diz assim: o que foi aqui, está no passado, né? O que aconteceu lá atrás, isso é o que há de ser. Veja aqui que ele está tratando aqui de passado e de futuro, ele pula até o presente. E o que se fez passado, se fará futuro. De modo que nada há de novo debaixo do sol. E agora, no verso seguinte, ele traz à tona o presente. Ele fala assim, o que é, ou seja, o que está acontecendo hoje, já aconteceu no passado, já foi. E o que há de ser lá no futuro, também já aconteceu, já foi. Por quê? Porque Deus pede conta, tudo aquilo que passou, ele pede conta para que aconteça novamente agora, no presente e no futuro. Então, é baseado nesse princípio que a gente vai criar aqui um paralelismo aqui, ó. O antes e o depois. Em João 19:15, nós lemos o povo de Deus, o professo povo de Deus ali, quando escolheram Barrabás e pediram a cabeça de Jesus Cristo,
aqueles religiosos, e aqui é uma mensagem especificamente para nós que somos religiosos, né? Ele diz: mas eles bradaram, os religiosos bradaram, o povo que conhecia a palavra de Deus, gritaram, né? Tira, tira, crucifica-o. Disse então Pilatos a eles: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: nós não temos rei, a não ser César. Não temos rei, senão César. Neste momento aqui, né, eles se precipitaram, claro, né? Se precipitaram e, com a própria boca, confessaram que o seu rei não era aquele que vinha de Deus, mas aquele que vinha do mundo, aquele que vinha de um império opressor. Eles aqui, com a própria boca, disseram: nós preferimos a opressão do mundo, representada ali pelo Império Romano e pelo César, pelo Deus dos romanos, né? E em Tessalonicenses nós encontramos o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então vejam, meus amados, que aqui, de novo, ó, de novo, antes que haja a revelação da ressurreição, há uma apostasia, como o povo ali no Antigo Testamento, ali nos dias de Cristo, os religiosos judeus se apostataram, não esperaram o tempo de Deus e escolheram César. No tempo do fim, o mundo inteiro será enganado por este homem do pecado, o mundo, quando eu falo o mundo inteiro, eu estou acentuando, claro, o remanescente. É alcançado e salvo pela graça de Deus. Então, o mundo inteiro será alcançado por esse homem do pecado, pelo filho da perdição. E tudo isso aqui, meus amados, está dentro do tempo da espera. Dentro do tempo da espera estão esses testes. O primeiro teste foi terrível, porque ele acontece com quem? Com os homens mais famosos do mundo em relação à religião. A religião de Deus, entre aspas, o judaísmo, os homens mais famosos, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, esses homens renunciaram o enviado de Deus, né? E caíram diante dessa apostasia. Da mesma forma, quem vai ser enganado aqui, olha, o termo aqui é engano. E você não engana quem está no mundo. O engano é uma mensagem direta para quem está dentro da igreja. É uma mensagem para quem conhece, para quem acha que conhece a Bíblia. Por isso que ele usa o termo engano. Se fosse para o mundo, ele usava sedução. Aqui ele está usando o engano. Engano é quando você pega a Bíblia e torce o sentido dela. Como ele fez com Eva. Eva, uma serva de Deus lá no Éden. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, é aquele que vem com uma proposta para dentro da igreja dos religiosos, para dentro dos cristãos, do cristianismo, dentro da igreja cristã. Esse é o objetivo dele. Então, isso é um grande teste que vai acontecer no período da espera. E se nós não tivermos descansados na obra, nas promessas de Deus, esperando resilientemente no Espírito de Cristo, vai ser difícil. Um segundo paralelo aqui, eu quero trazer aqui um texto de Isaías 53:1, diz assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta que Isaías faz, uma profecia messiânica, né? O capítulo 53, conhecido de todos nós, aponta para o Cristo que veio para os seus e os seus o rejeitaram. E aqui ele pergunta, quem deu crédito à pregação? A resposta é simples, meus amados. Não tenham medo de responder. Ninguém. Aí você pergunta, ué, mas e os 12 discípulos? Eles escutaram, mas não entendiam nada. Eles só vão entender depois do Pentecoste. Eles só vão se converter, se tornar novas criaturas, selados, depois do Pentecoste. Até lá, são aulas. É a paciência de Deus. É a paciência de Cristo. É a misericórdia de Deus que sustenta aqueles homens. Não tinha nenhum com Cristo lá na cruz do Calvário. Não tinha nenhum, todos correram. Na hora da agonia, lá no Getsema, Jesus
gritou, clamou em agonia: nenhum de vocês veio orar comigo? Vejam só. No livro de Lucas 18:8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Ou seja, a mesma frase para o tempo do fim. Quem é que vai dar crédito à nossa pregação no tempo do fim? É o que aconteceu na profecia de Isaías, cumprida nos dias de Cristo? É a mesma coisa que vai acontecer no tempo do fim. Isso aqui está onde, meus amados? No período de espera. No tempo de espera. É onde a fé do povo vai ser minada. É onde o amor vai se esfriar. É no período da espera. Nós estamos nele, viu? Nós estamos no olho do furacão, no período mais terrível da história da raça humana, o período finalzinho da espera, é como se fosse 11h30 da noite, o período de maior sono, porque a Bíblia diz que as 10 virgens, elas primeiro tosquenejaram, primeiro, ou seja, cochilaram, como nós dizemos aqui no Nordeste, começaram a pescar, né? Começaram a pescar, depois caíram no sono. Meus amados, o texto de Joel 2:28 diz assim, ó, e há de ser que depois, veja só, depois já está dizendo aqui que há uma espera, depois, não é agora, vai ter que esperar. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Claro que a primeira parte desta profecia, ela se cumpre lá em Atos 2, aqui no verso seguinte aqui, né? Se cumpre lá a primeira parte. Joel 2:28, ele está subordinado a Joel 2:23. Joel 2:23 diz: haverá duas chuvas, a temporã e a serôdia, a de outono e a de inverno, ali do inverno para o verão. Então ele está dizendo bem claro ali que haveriam duas chuvas. A primeira chuva da profecia de Daniel 2:23 e 28 acontece aqui em Atos 2. O próprio Pedro disse que estava acontecendo exatamente isso quando Pedro diz, e nos últimos dias, os últimos dias era aquele para eles, para Pedro. Por quê? Porque aqueles eram os últimos dias no sentido de que eles estavam, a primeira vinda de Cristo era um reflexo, ou uma tipologia da segunda vinda. Então, Pedro disse, e nos últimos dias, né, é como se Pedro também estivesse dizendo, eu vou agora ratificar e vou renovar essa profecia, apontando ela lá para o tempo do fim. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, diz Yahvé, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos, né? Pedro até dá uma invertida aqui, mas o conteúdo é o mesmo. Então perceba aqui, meus amados, que no período da espera também tem essa promessa aqui. Ó. A promessa para os santos, para os remanescentes que esperam com resiliência, com paciência, que aguardam no Senhor, confiando e com esperança na promessa, serão aqui batizados com o Espírito Santo. Esta daqui é a força, que sem ela nós não suportaríamos esperar e passar por todas as provas que estão descritas no restante da Bíblia. Veja que o Senhor, ele não pede que nós esperemos, mas esperemos com nossa própria força. Ele se compromete em ajudar, e ele ajuda com esse poder aqui. No livro de Atos, capítulo 8, verso 1, diz também, e também Saulo consentiu na morte dele, aqui na morte de Estevão, né? Paulo estava ali presente, consentiu porque ele tinha um certo poder político religioso, político porque ele estava a serviço de alguns sacerdotes. Ele consentiu, ele deu a sua permissão, ele deu a sua aprovação, né? E fez naquele dia uma grande perseguição a partir daquele dia, uma grande perseguição à igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Aqui, há uma diáspora aqui, né? Dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria,
exceto os apóstolos, que permaneceram ali firmes ali diante dessa perseguição, né? E como é que o Senhor Jesus aponta para uma perseguição semelhante a essa no tempo do fim? Ele faz a profecia, é o próprio Senhor Jesus quem profetiza, aqui em João 16, 1 a 3. Tenho-vos dito estas coisas para que vocês não vos escandalizem, ou seja, se escandalizem, fiquem muito tristes e abandonem a espera. É mais ou menos isso. Porque expulsava o zão das sinagogas, uma perseguição religiosa igual essa que Paulo estava fazendo ali com o seu irmão Estevão, né? Expulsava o zão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, como eles mataram Estevão, cuidará fazer um serviço a Deus, como Paulo achava que estava fazendo um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Claro que para a gente conhecer ao Pai e ao Filho, não é só conhecer a doutrina de Deus, do único Deus, e a doutrina do único Senhor, né, do Filho. Não. É muito mais do que isso. É receber a unção do Espírito de Deus para mergulhar ainda mais profundo neste mar de conhecimento que só o Espírito de Deus pode nos conduzir. E aqui, meus amados, já caminhando aqui para a nossa parte final, eu queria trazer algumas tipologias. E essas tipologias aqui, meus amados, é uma resposta também, uma justificativa bíblica para nos mostrar o porquê dessa tardança, desse longo tempo de espera e também compreendermos porque algumas pessoas, cansadas de esperar, estão indo para a internet marcar o retorno de Cristo para agora 2027, para 2029, 2030, 2031, 2033, 2036. Então, tem muita gente marcando, né, datas específicas para ocorrer determinados eventos proféticos e até mesmo o retorno de Cristo à Terra. E aí, vamos tentar compreender o porquê disso, né? E principalmente o porquê do período da tardança e da espera. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, diz assim: da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Olha que coisa. Nós temos aqui dois números, né, que o estudo da gematria, o estudo dos números, né, muito utilizado pelos judeus, né, desde os antigos até o tempo moderno, né, nós temos duas questões aqui. Primeiro que Davi começou a reinar, ou seja, foi ungido, ele foi ungido logo cedo, novo, mas a pessoa a unção só é qualificada de fato quando ele se torna rei de fato, quando ele é coroado, quando ele senta no trono, né? Veja bem, é por isso que Jesus ele recebe duas unções. Já pararam para ver isso? Já Davi aqui é um tipo de Cristo. Jesus é ungido aqui quando ele sai das águas lá no Jordão. O Espírito desce sobre ele. Naquele momento ele é ungido. No grego, Christos. Christos quer dizer ungido. Cristo ungido. E Messias vem do termo Mexixá, ungido. Então, esse mesmo termo era dado ao rei. O rei era um ungido, era um mexixá. O sumo sacerdote era um ungido, era um mexixá. Então, quando Davi senta no trono, começa a reinar com 30 anos, é uma verdadeira tipologia do Cristo que foi batizado e ungido por volta dos 30 anos, como diz o texto bíblico, né? E Davi passou aí 40 anos reinando. Coisa linda, né? 40 anos reinando. Então, 40 anos aqui, meus amados, é uma grande tipologia do tempo, o tempo máximo da espera. O tempo máximo em que o rei reina para julgar e definir o destino do seu povo. E aí nós vemos essa tipologia muito clara quando o povo passou 40 anos lá no deserto, o tempo máximo para que eles pudessem expurgar, passar por um processo de aprendizado e purificação para poder entrar na Canaã.
uma grande tipologia para Canaã celestial, né? Vamos ver aqui os outros textos. Segunda Crônicas vai dizer aqui, 9:30 diz assim: E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos, e sobre todo Israel, claro. Veja que, assim como determinado ponto, Davi é um tipo de Cristo e reina há 40 anos. Salomão, que também é um tipo de Cristo, como filho de Davi, como filho de Deus, ele também reina há 40 anos. Neste momento em que nós colocamos Salomão como um tipo, o filho, né? Na figura do filho, um tipo de Cristo, aí Davi, neste momento, se torna um tipo da pessoa do Pai, aquele que tem um coração como o coração de Deus. Então, veja, meus amados, que o povo esperou 40 anos no reinado de Salomão para ver a glória final ali do reino, né? Toda a glória de Deus manifestada. Em Números 14:34 diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias. Eles passaram espiando a terra 40 dias, como um prenúncio de que eles iam passar mais 40 anos antes de entrar naquela terra. Cada dia ela representa um ano, nesse contexto. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Nesse contexto aqui, perceba que a espera de 40 anos era para que o povo pudesse sentir e conhecer o quão terrível é estar distante do Senhor. Conhecer o afastamento do Senhor. Aí muita gente se pergunta, por que é que Jesus faz 2000 anos que ainda não retornou? Uma das respostas está aqui. É para que o povo sinta a distância de Deus e queira se aproximar dele. Está aqui uma das respostas, né? Para que o povo possa aprender. Em Hebreus 3:9, ele continua dizendo: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Veja que não foram só provações lá, não foi só a ausência do Senhor. Deus também se fez presente naqueles 40 anos lá no deserto, realizando obras diante dos olhos dele, que nós, muitas vezes, aqui dizemos assim: se eu visse um milagre desse, que aquele povo viu, eu acreditava de uma maneira como mais ninguém. Era tudo que eu precisava para solidificar a minha fé. Tem muita gente que pensa isso e diz isso, né? Mas a fé não vem por aquilo que vê, é por aquilo, né, que nós ouvimos, né? Não é pelo que vê, mas por aquilo que se ouve. Em 2 Reis 12:1 diz: no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás. E 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. De novo, aqui, mais uma tipologia. 40 anos reina Joás, né? Num reinado cheio de significados, aonde naquele reinado nós encontramos muitas tipologias do tempo de espera. O tempo de espera. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto para que possuísse a terra do amorreu. Veja, a terra do amorreu era uma grande tipologia de uma terra frutífera, uma terra que manava leite e mel, era a terra de Canaã. Era uma terra que tipificava, entre aspas, aquilo que alguns gostam de chamar de Canaã celestial, uma tipologia do reino de Deus, né? Então, novamente aqui, o Senhor está dizendo por que é que ele guiou o povo pelo deserto. Meus amados, nós estamos andando por esse deserto há 40 jubileus, há 2000 anos, no mesmo caminho, no mesmo processo de espera. Aí você pode questionar assim, por que é que a nossa espera é maior do que a espera do povo que saiu do Egito, lá onde foram só 40 anos? A gente é 2000 anos, por que está esperando tanto? Sabe por quê? Porque nós temos, meus amados, toda a verdade escancarada, uma palavra abundante, coisa que o povo de antigamente nem tinha. Vivia do que escutava, do que Moisés falava, do que Arão falava. Nós temos em abundância. Nós temos a graça de Deus, ela é tão maravilhosa que além de nos dar tudo isso, ele nos dá um tempo
que ninguém mais teve para esse preparo. A gente não tem milagres, né? Como o povo viu a água sair da rocha, o mar vermelho se abrir, pão cair do céu, uma coluna de fogo se manifestar, né, durante a noite, uma coluna de fumaça durante o dia. Nós não vemos essas coisas, entre aspas, sobrenaturais. Mas, meus amados, nós temos muito mais do que isso. Nós temos a palavra de Deus escancarada para a gente, que é muito maior. Ezequiel 29, 11, 12. Esse aqui eu acho que já é o 10º texto que eu falo 40 anos. Por que eu estou aqui exaustivamente mostrando isso para vocês? Justamente para que fique bem claro essa questão. Não passará por ela pé de homem algum, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades, entre as cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Deus iria desolar a cidade do Egito. A cidade do Egito é uma tipologia do planeta Terra. Período do milênio, 40 anos desolada. Completamente desolada há 40 anos, né? Que é uma outra tipologia, né, desse período. E, obviamente, trazendo aqui para vocês, diante dessa pesquisa dos 40 anos, que é aplicada aos 40 jubileus, eu trouxe agora para vocês assim a justificativa porque que muita gente se aventura a tentar marcar data agora para esta década e para a próxima década. Por que estão fazendo isso? Vamos aqui, alguns gráficos aqui, só para a gente tentar compreender isso. Não justificar, não estimular vocês a acreditarem nisso, apenas para que vocês entendam por que muita gente está buscando esse caminho, tentando explicar a profecia bíblica de forma matemática, que é um erro fazer isso. Por que eles fazem isso? Vamos entender isso. Ora, primeiro, eles usam Moisés como um grande tipo de Cristo, um grande redentor, né? Deus enviou Moisés lá no Egito como grande redentor, né? Aquele que foi enviado para libertar o povo do Egito e conduzi-los a Deus no deserto e à terra de Canaã. Pois bem, o chamado de Moisés, quando ele tinha 0 ano, né, de idade, aos 40 anos de idade ele estava lá no Egito, e ele saiu do Egito. E quando tinha 80 anos, lá no deserto, Deus chama ele. Então, a vida de Moisés é separada em 3 blocos de 40 anos. 40, 40 e 40. Do ano 0 ao ano 40, quando ele foge lá do Egito, para não ser preso ou ser morto, quem sabe, né? Foge. Ali ele se desliga completamente do Egito. Então ele passa mais 40 anos no deserto cuidando de ovelhas como pastor. E aqui tem uma tipologia de Cristo fantástica, né? E dos 80 anos de idade até os 120, ele conduz o povo, 40 anos conduzindo ovelhas, 40 anos conduzindo o povo resgatado do Egito lá pelo deserto, né? Olha que coisa linda e maravilhosa. Não são os 3 tempos de Cristo? Né? A primeira fase, o tempo que Cristo passou na terra, a segunda fase, o tempo que Cristo passou no céu, e a segunda fase, Cristo resgata o povo e leva para o seu reino, né? 3 blocos, né? Que nós encontramos com muita clareza. A questão aqui é os 3 blocos de 40. Por que 3 blocos de 40? Por causa disso aqui, ó. Por causa dos 40 jubileus. Eles sempre dividem o mundo em 3 blocos de 40 jubileus. Do ano 0 ao ano 2000, quando o Senhor praticamente estabelece a lei da sua palavra ao povo, né? Mais ou menos ali, próximo ao ano 2000. O ano 4000, quando Jesus vem à Terra, né? A palavra de Deus encarna, né? Como alguns falam. Jesus Cristo vem à Terra, e aí fazem mais 2000 anos, né? Sempre em bloco de 2, em torno de 6.000 anos, estamos em torno, aqui ninguém pode precisar que a gente está no ano 6.000 ainda, né? Porque a Bíblia é muito imprecisa em relação aos anos das pessoas. Uma pessoa tinha 39 anos, aí arredondava para 40, e viveu 40 anos, né? Ou a pessoa tinha... ninguém sabe se Abraão tinha... Se Adão viveu 928 anos e 1 mês, ou 928 anos e 11 meses. Então, ninguém sabe disso. Então, é uma perda
muito grande que fica quase impossível você calcular, criar datas com base nisso aí. Então, tem muita gente aí tentando adivinhar, e é um risco muito grande. Ah, estamos no ano 6.000, mas não é não. Tenham calma com isso aí, porque tem muito erro nisso aí. E aí, meus amados, vem desse cálculo aqui, ó, desse cálculo aqui de 40, né? Do ano 4.000 ao ano 6.000, 40 jubileus. Então, 40, o final do 40 está a redenção. É por isso que muita gente está dizendo assim: Cristo batizou no ano 27, então no ano 27 vai cair a chuva cerúlea. Cristo ressuscitou no ano 31, então no ano 31 ele vai voltar porque vai ressuscitar todos os justos. Então tem gente fazendo esse tipo de cálculo, né? Mas não cabe aqui. É apenas uma. E aí tem a justificativa dos jubileus aqui, ó. Levítico 25, 13 e 28 diz assim: Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Ou seja, tomar posse daquilo que Deus reservou para ele. Né? E a possessão, está bem claro, que é o retorno de Cristo, quando ele vai dar posse, né, ao reino de Deus, aos santos, que ele vai trazer a cada um, né, o galardão aí, na posse, da posse aos santos. E no jubileu, que era o 50º ano, diz aqui assim: mas se não conseguir suficiente para restituir-lhe, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu, porque no ano do jubileu sairá e ele tornará sua possessão. Então veja que o homem poderia ficar no máximo 7 anos como escravo, que a cada 7 anos tinha o Shemitah, tinha o descanso da terra, o ano da liberdade. Eram libertados, todo mundo que era escravo. Mas no ano jubileu, tinha que ser libertado todos, até aqueles que não poderiam pagar pela sua liberdade. Era forçado todo mundo a ser liberto naquele ano. É o ano da liberdade. É o ano de você ser livre. Inclusive, quando o homem libertava lá, o Senhor libertava o escravo, o mandamento era claro. Ele tinha que dar ao escravo libertado, ele tinha que dar trigo, tinha que dar animais, tinha que dar dinheiro e dar terra. Ele tinha que dar condição plena para que o libertado pudesse começar a sua vida sem depender de ninguém. Olha que coisa. Era exatamente assim. E, para concluir aqui, o último detalhe aqui, para fechar aqui a nossa ideia, né, sobre a questão dos jubileus, né, lá em Adão, ano zero, no ano 4.027, são datas aqui imprecisas, estou usando aqui o calendário gregoriano apenas para exemplificar, essas datas são imprecisas, né? Então, vamos colocar que de Adão até Jesus houve 80 jubileus, ou 2 blocos de 40 jubileus. E de Jesus, está faltando agora, segundo o calendário dos homens aí, apenas 2 anos para que complete 40 jubileus, 2027. É por isso que muita gente aí está aperreada para que se preparando, muita gente, né, fazendo planos, projetos, vendendo tudo, parando de estudar, parando disso, fazendo aquilo, porque baseado nesses cálculos matemáticos, eles acham que Cristo vai voltar nesse período e eles estão, na verdade, o espírito que está fazendo essas pessoas fazerem isso é que eles estão cansados de esperar. Perderam o espírito de resiliência, perderam o espírito de esperar no Senhor. E aí, meus amados, para nós concluirmos, eu trago, são mais 2 versos, o de Mateus 25:10, que diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, e tendo as 5 virgens imprudentes, nécias, saído para ir comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam preparadas, que expresaram com resiliência, né, esperaram com o azeite nas suas lâmpadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E aqui nós temos 2 grupos de pessoas que esperam. Aquela que esperam animadas com o seu vaso, com a sua lâmpada cheia do Espírito, cheia de azeite, animadas no Espírito, mesmo que cochilando e até dormindo, e aquelas que esperam sem o devido preparo. Não sabem esperar. Não basta só esperar. É preciso saber esperar.
E para concluirmos, a espera está dita aqui por Cristo em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar, e aqui eu quero fazer aqui, mudar aqui o sinônimo, mas aquele que esperar até o fim, esse será salvo. Aquele que souber esperar, aquele que esperar com esperança. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo, deixando essa mensagem aqui para os amados. Perseverar até o fim, mesmo em meio às provações, é mais que resistir. É expressar a fé genuína que passa no teste, pela confiança no caráter de Deus. As dificuldades não devem anular a promessa. Apenas revela que realmente crê, que em quem realmente nós cremos, o que realmente nós cremos. A virtude de perseverar nos molda, nos fortalece e nos aproxima cada vez mais da glória futura que Deus nos reservou. Sem o espírito resiliente que Deus nos dá para insistir em Cristo e por Cristo, a espera será insuportável. Que a nossa jornada, marcada por luta, seja também marcada por fidelidade, pois é no caminhar constante e perseverante que se revela o verdadeiro discípulo. Portanto, meus amados, aqui eu quero agradecer os nossos amados irmãos que me deram essa oportunidade de compartilhar esta 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 palavra, né, esta oportunidade aqui que os amados irmãos me deram, né? Deixa eu cancelar aqui deixa eu tirar aqui da tela. Aqui já saiu da tela, irmão. Já saiu, né? Pois bem, irmão Valdomiro, deixo aqui, meu amado irmão, os amados irmãos que nos assistem aqui, o meu abraço, o meu carinho, o meu desejo de que o Senhor possa abençoar a cada um, dar essa força, esse poder que nós carecemos para perseverar e esperar como Abraão esperou, como todos os homens vitoriosos esperaram no Senhor sem desistir, mesmo diante das grandes dificuldades, das grandes ameaças que nós vivemos hoje neste mundo. Meu amado, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém, irmão Fábio. E aí eu peço ao querido irmão que nos despeça, então, em oração. Amém, vamos orar. Nosso bondoso Deus, amado Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de dedicarmos um tempo aqui para ouvir um pouco mais da tua palavra. Que esta palavra, Senhor Deus, seja traduzida em nossas mentes como uma mensagem que vem diretamente do teu trono e ela traga em nós a força e o vigor para que nós possamos ter a mesma força que Cristo teve para perseverar até o fim, mesmo diante das lutas, das agruras e dos sofrimentos. Abençoa cada irmão aqui presente, cada irmão espalhado por todo o Brasil, cada irmão que crê na verdade do Deus único e aquele, Senhor Deus, que não creem ainda, que o teu Espírito possa tocar-lhes e que tu possa usar os teus servos para revelar essa verdade a cada um. Essas bênçãos, Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.